Olá, 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 meus queridos estudantes da educação de jovens e adultos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e hoje estamos aqui para a nossa aula 4 do módulo 1, unidade 1, ainda falando sobre grandezas proporcionais. E na nossa aula de hoje, vamos continuar no nosso tópico do assunto desse semestre, dessa unidade, que é grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Nossa aula de hoje terá um foco um pouco mais aprofundado em relação a essas grandezas. Quando falamos lá no início sobre grandezas proporcionais, percebemos que existiam dois tipos de grandezas: as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. O nosso foco hoje será as grandezas diretamente proporcionais. Quem são essas? São aquelas grandezas que, ao avaliarmos, conforme uma grandeza aumenta, a outra também irá aumentar, de forma proporcional, sempre. Estamos falando aqui de grandezas que são sempre proporcionais. Se uma grandeza aumenta, a outra também irá aumentar. Se uma grandeza diminui, a outra também irá diminuir na mesma proporção, tá bom? Estamos falando aqui de grandezas que têm o mesmo sentido. Se elas aumentam juntas. Se elas diminuem juntas, tá ok? Para isso, iremos trabalhar alguns exercícios que trazem essa ideia de grandezas diretamente proporcionais, colocando em prática os nossos conhecimentos de regra de 3, que trabalhamos na nossa aula passada. Vamos lá? Então, começamos com um exercício que trabalha grandezas diretamente proporcionais. Olha só, 8 máquinas produzem 4.200 peças em um dia. Quantas peças serão produzidas por 5 máquinas? Então, eu peço para vocês perceberem esse movimento de observar quem são as grandezas, dar nome para essas grandezas, para ficar claro para vocês quais são essas grandezas. Lembro vocês o que são essas grandezas. Grandezas são tudo aquilo que a gente consegue mensurar, que a gente consegue medir, contabilizar, contar. Tudo isso são grandezas, quantidade, tá ok? Grandezas vem do ato de mensurar, de medir, tá? Então, tudo que conseguimos mensurar são grandezas para a gente. E essas grandezas variam de acordo com os problemas, com os enunciados. E aqui temos duas grandezas distintas, que são elas. Vamos olhar aqui, ó. 8 máquinas produzem 4.200 peças. Então, nossa primeira grandeza vai ser quem? Nossa primeira grandeza vai ser o quantitativo de máquinas. Olha só, o quantitativo de máquinas é nossa primeira grandeza. E esse quantitativo de máquinas está associado a qual outra grandeza? As peças, né? Essas quantidades de peças que estão dispostas aí, essa quantidade de peças para a gente, elas são outra grandeza. Então, qual que é a relação estabelecida? A relação estabelecida entre máquinas. Quantas são as máquinas que estão em produção? Eu tenho 8 máquinas produzindo 4.200 peças e eu quero saber quantas peças vão ser produzidas por 5 máquinas. Então, as máquinas, eu tenho a relação 8 e 5. Agora, eu vou falar sobre as peças. As peças são quem? Eu tenho peças. 4.200 peças está associada a 8 máquinas. E eu quero encontrar quem é X aqui, que é a quantidade de peças que apenas 5 máquinas conseguem fazer. Essas grandezas, então, estão associadas de forma direta ou indireta. Olha só, eu tenho que quando o meu número de máquinas diminui, ele está diminuindo, né? Eu fui de 8 para 5. Qual é a lógica estabelecida? Se eu estou numa loja, numa confecção, numa fábrica, e eu tenho uma quantidade de máquinas produzindo, e eu perco quantidade de máquinas, eu vou perder na minha produção, não vou? Vai reduzir a quantidade de coisas que eu consigo produzir, não vai? Tendo isso em mente, se eu reduzo a minha quantidade de máquinas... Opa, deixa eu ativar aqui, gente.
se eu reduzo a minha quantidade de máquinas, eu também vou reduzir a minha quantidade de peças. Essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais, por quê? Porque conforme uma diminui, a outra também irá diminuir. E agora, sabendo que elas são grandezas diretamente proporcionais, eu consigo utilizar a regra de 3 para efetuar os cálculos. Vamos lá? Olha só, o 5 eu vou multiplicar por 4.200 e o 8 eu vou multiplicar por x. Então, com isso, com essas grandezas sendo diretamente proporcionais, eu fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter o quê? Eu vou ter 8x igual a 5, que multiplica 4.200. Então, resolvendo a equação aqui, no cantinho, vamos ter o quê? 8x igual a 21.000. O x vai ser igual a 21.000 dividido por 8. Por que estamos dividindo por 8? Porque queremos isolar o x, e para isolar o x, o 8 que está multiplicando, ele vai para o outro lado, realizando a operação inversa. Realizando a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, o nosso x vai ser igual a 2.625. Essa aqui vai ser o quantitativo de peças produzidas por 5 máquinas. Percebam que, conforme eu reduzi o meu número de máquinas, eu reduzi o meu número de peças. Eu tinha 8 máquinas produzindo 4.000 peças e agora eu tenho 5 máquinas produzindo 2.625 peças. Beleza? Tranquilo? Entenderam o processo? Vamos para mais um exemplo, então. Olha só. Ícaro está treinando para uma maratona. Atualmente, ele consegue correr 1 quilômetro em 10 minutos. Mantendo a mesma velocidade, em quanto tempo Ícaro irá correr 5.000 quilômetros? Percebam o que está posto aqui de grandezas para a gente. Ele está falando de quilômetro e de minuto. Então, eu tenho uma relação de metro de comprimento e de tempo, né? Então, eu tenho quilômetro e minutos. Qual é a relação de quilômetros aqui? Eu tenho que em 1 quilômetro, eu faço 10 minutos. E eu quero saber em quanto tempo eu faço 5 quilômetros. Em quanto tempo o Ícaro leva para correr esses 5 quilômetros, no mesmo ritmo que ele faz esse 1 quilômetro em 10 minutos. Então, aqui, da mesma forma, vamos avaliar. Se eu estou aumentando a distância que eu percorro, a minha distância está aumentando. Se a minha distância está aumentando, o que está acontecendo com o meu tempo durante esse processo? O meu tempo vai diminuir ou vai aumentar? Eu vou ter que o meu tempo também irá aumentar, né? Por quê? Porque ele consegue manter a mesma velocidade, manteve o mesmo ritmo. Eu estou avaliando aqui o tempo que leva para percorrer a distância. Eu, em 1 quilômetro, percorri essa distância em 10 minutos. Mantendo o mesmo ritmo, eu vou aumentar a minha distância percorrida. Então, logicamente, eu vou aumentar o tempo que eu levo para percorrer essa distância. Com isso, então, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. E agora, basta realizar a multiplicação cruzada entre essas grandezas. X vai ser igual a 10 vezes 5. Então, a gente vai ter que x vai ser igual a 50. Então, são necessários 50 minutos para que o Ícaro consiga percorrer toda essa distância. Beleza? Tranquilo? Entenderam o processo? Esse aqui é um exemplo que conseguiríamos fazer de forma intuitiva, não é? Tá bem direto, bem tranquilo. Olha só, 1 quilômetro, 10 minutos, 5 quilômetros, 50 minutos. A gente poderia brincar ali com os desenhos, mas eu quis trazer uma forma de utilizar a regra de 3 de forma não intuitiva, né? De fazermos o processo que
poderemos fazer de forma intuitiva utilizando a regra de 3. Vamos fazer mais um exemplo? Olha só. Carlos abriu uma pizzaria e percebeu que com 2 kg de farinha de trigo é possível fazer 8 pizzas. Sabendo que ele vende em média 60 pizzas no final de semana, quantos quilos de farinha são necessários? Qual é a relação que estamos estabelecendo aqui? É uma relação direta ou inversa? Quem são as grandezas que estamos trabalhando? As grandezas que estamos trabalhando são os quilos de farinha e a quantidade de pizzas, não é isso? Olha só, Carlos abriu uma pizzaria e percebeu que com 2 quilos de farinha de trigo, ele consegue fazer 8 pizzas. Sabendo que ele vende em média 60 pizzas no final de semana, quantos quilos de farinha são necessários para construir, fazer essas 60 pizzas? Então, temos o quê? Temos os quilos de farinha e a quantidade de pizzas. Quantos quilos de farinha foi dado de informação para a gente? 2 quilos de farinha. Esses 2 quilos de farinha produzem quantas pizzas? Produzem 8. Agora, eu quero saber quantos quilos são necessários para produzir 60 pizzas. Bem, se eu aumento a minha quantidade de pizzas, olha só, eu aumentei a minha quantidade de pizzas, eu fui de 8 para 60. Logicamente, a quantidade de farinhas que eu utilizo também irá aumentar. Então, a quantidade de farinhas aumenta, a quantidade de pizzas aumenta. Se a minha quantidade de pizzas aumentou, eu, logicamente, tenho que a minha quantidade de farinhas também aumentou. Então, essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais e, com isso, basta realizar a multiplicação cruzada aqui da regra de 3. X vezes 8, 8x igual a 2 vezes 60. Resolvendo aqui do outro lado, 8x vai ser igual a 2 vezes 60, 120. X vai ser igual a 120 dividido por 8. X vai ser igual a 15. Então, são necessários 15 quilos de farinha para que o Carlos consiga produzir aí, ao todo, 60 pizzas. Beleza? Tranquilo, pessoal? Acho que dá tempo da gente fazer mais um para encerrar a nossa aula. Olha só. Um pintor gasta 2 galões de tinta para pintar uma parede de 45 metros quadrados. Responda quantos litros de tinta serão necessários para pintar 135 metros quadrados, sabendo que cada galão contém 3,6 litros. Aqui, pessoal, vamos perceber que temos algumas grandezas relacionadas. Temos os galões de tinta, o tamanho da parede, que é em metro quadrado, e a gente sabe também que cada galão de tinta tem uma quantidade de litros. Como que podemos abordar sabendo que essas grandezas estão relacionadas? Eu sei que cada galão tem 3,6 litros e eu preciso saber quantos galões de tinta são utilizados para pintar os 135 metros quadrados para saber quantos litros vão ser necessários. Então, as grandezas que vão se relacionar aqui vão ser a quantidade de galões e os metros quadrados da parede. Eu tenho que 2 galões permite que eu pinte 45 metros quadrados. Eu quero saber quantos galões são necessários para pintar 135 metros quadrados. Se eu aumento o tamanho da minha parede, eu aumento a quantidade de tinta que eu uso. Eu aumento a quantidade de galões necessários para pintar essa parede. Como elas são grandezas diretamente proporcionais, eu tenho que 45x vai ser igual a 2 vezes 135. Vamos resolver essa equação.
45x vai ser igual a 2 vezes 135, que vai ser exatamente 270. Então, 270. X vai ser igual a 270 dividido por 45. X vai ser igual a 270 dividido por 45 é igual a 6. Então, são necessários 6 galões de tinta aí. Mas foi perguntado quantos litros de tinta serão utilizados. Agora, iremos fazer uma interpretação. Sabemos que 1 galão de tinta tem 3,6 litros, não tem? Então, é só multiplicar esses 3,6 litros pelos 6 galões que a gente vai utilizar. 6 vezes 6, 36, fica o 6 sobre 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Uma casa decimal depois da vírgula, uma casa decimal depois da vírgula. Então, são necessários 21,6 litros para realizar essa pintura. Beleza? Meus queridos, vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje. Espero que tenha sido esclarecedor nossa aula, que tenha ajudado vocês. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Um grande beijo, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.